Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Gomes, professor de Geografia, e hoje vamos falar de um dos períodos mais importantes da história econômica do Brasil, que estou falando do ciclo da borracha. Bem, a gente sabe que o Brasil teve diversos ciclos econômicos ao longo de sua história. Tivemos o ciclo do pau-brasil, o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, o ciclo do café e também tivemos o ciclo da borracha, que foi na Amazônia. Bem, o que foi o ciclo da borracha? Foi quando a região amazônica cresceu muito devido à extração do látex. Bem, e a gente pode dividir esse ciclo da Amazônia em dois ciclos. O primeiro, que vai de 1879 a 1912. Já o segundo ciclo, ele é um período bem curto, ele vai de 1942 a 1945. Bem, e por que a Amazônia entrou no cenário internacional? Bem, devido à grande reserva de seringueiras, que é de onde se extrai o látex. E o mundo passava pela segunda revolução industrial, ou seja, países industrializados necessitavam de borracha. Do látex se faz a borracha para a indústria. Então, a exigência do mercado internacional fez com que aumentasse a exploração da borracha na Amazônia. Principalmente porque se popularizava a bicicleta, ou seja, precisava de pneus para a bicicleta, e também a indústria automobilística também precisava desses pneus para os carros. E como era a relação de trabalho dentro desses seringais? Bem, era bem desigual e bem exploratória. Havia o seringalista, que era o dono do seringal, seringalistas, os donos de seringais, e os seringueiros, que eram os trabalhadores que trabalhavam dentro do seringal. Bem, havia um sistema de aviamento, ou seja, esses seringalistas vendiam a preços exorbitantes alguns produtos para os seringueiros, como alimentos, instrumentos, ferramentas ou vestimentas, roupas. E aí o seringueiro, quando ia receber seu pagamento, ele já estava devendo o seringalista, porque ele cobrava muito caro esses produtos que eu mencionei. Ou seja, então o seringueiro sempre estava em dívida com o seringalista. Esses seringueiros quem eram? Eram os caboclos, que eram os povos amazônicos, que moravam aqui, conhecedores da floresta. Já também os migrantes nordestinos, que vieram muitos para trabalhar no ciclo da borracha. Já eles, quando recém-chegados, eram chamados de brabos, pois não tinham conhecimento da floresta. Bem, e dando sequência, vamos falar agora um pouco sobre Manaus e Belém. Bem, eu mencionei no começo da aula que essas cidades foram muito ricas devido ao ciclo da borracha. Essas cidades se urbanizaram devido a investimentos e exploração da borracha, tiveram sistema de saneamento, tiveram infraestrutura, construção de bondes, pavimentação das ruas, energia elétrica, também teve construções da arquitetura, como museus, parques, teatros. Até hoje, isso marca a história dessas cidades devido ao ciclo da borracha. Criou-se uma elite nessas duas cidades. Essas elites consumiam gastronomia e vestimentas da Europa. Já em 1912, a borracha amazônica já entra em declínio devido à concorrência com a borracha que era produzida na Ásia. Os ingleses levaram mudas da Amazônia, mudas de seringueiras, para fazer plantações no Sudeste Asiático. E lá eles conseguiram produzir em uma maior escala, em um menor preço e teve mais produtividade. Então a borracha amazônica já não era tão competitiva e começou a entrar em declínio. Eu quero dar um destaque especial para o empresário Henry Ford, que é o dono da Ford, da indústria automobilística. Ou seja, ele investiu milhões de dólares
em duas cidades que ele construiu no estilo americano, que foi Fordlândia e Belterra. Fordlândia fica a cerca de 200 quilômetros do município de Santarém. Foi uma cidade no estilo americano. Ele trouxe técnicos, trouxe familiares dessas pessoas que vieram morar em Fordlândia. Construiu casas no estilo americano, construiu hospital, escola, igreja. Mas que seu projeto não deu certo, pois as seringueiras, naturalmente, elas ficam uma longe das outras. Já na plantação de Henry Ford, que foi o projeto dele, fazer plantações de seringueiras, eram uma perto da outra. Ou seja, a proliferação de pragas se deu e também com a concorrência com a borracha asiática. Henry Ford acabou abandonando Fordlândia e tentando um segundo projeto na cidade de Belterra, que foi de uma forma mais organizada. Casas já foram construídas adaptadas ao clima, mas mesmo assim no estilo americano. Se você for lá, você vai ver que a arquitetura da cidade lembra a arquitetura americana da época. Mas que também em Belterra não deu certo, porque a proliferação de pragas ainda se dava e a concorrência também, com a borracha asiática. E aí, em 1945, a empresa Ford encerra seus trabalhos. E aí, agora vamos falar do segundo ciclo da borracha, que deu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, de 1942 a 1945, o mundo atravessava pela Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Bem, o Japão invadiu o Sudeste Asiático, onde era a maior produtora de borracha do mundo na época. E aí isso fez com que os Estados Unidos não tivessem mais acesso a essa borracha da Ásia. Ou seja, e aí os Estados Unidos fez parcerias com o Brasil para comprar a borracha do Brasil. E a Amazônia entra no cenário internacional de novo. E por que o mundo precisava de borracha na Segunda Guerra Mundial? Bem, principalmente para pneus dos aviões que eram usados na guerra. Também borracha para roupas dos militares, como botas. Também para pneus de caminhões, jipes, que eram usados na guerra. E aí moveu também uma série de migrantes nordestinos. De novo. Esses nordestinos fugiam da seca e da miséria no Nordeste e foram em direção à Amazônia para o segundo ciclo da borracha. Eles eram chamados de soldados da borracha, mas que pegavam muitas doenças tropicais, eram bem dificultoso a entrada nas florestas, era um trabalho bem exploratório. Então, logo ao final da Segunda Guerra Mundial, esse segundo ciclo da borracha acaba. Logo em seguida também foi criada a borracha sintética, que é feita em laboratório através do petróleo. E assim se encerra a aula de hoje. Então, se você gostou, curte, comenta e compartilha. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se tiver alguma contribuição em relação ao conteúdo, pode deixar também nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.